Olá, meninos e meninas. Estamos aqui para contar um pouquinho do que aconteceu com a gente hoje, o que a gente fez, na verdade, hoje. Que foi muito gratificante, a gente está muito, muito mesmo grata a Deus por a experiência que a gente teve hoje. De quem não sabe, toda quarta-feira está tendo oração na igreja, de manhã, das 8 às 9. E eu tinha comentado pra Jéssica que um dia a vontade que eu tinha de sair na rua andar e orar pelas pessoas, orar pela cidade. E isso eu falei pra ela. Aí ela topou. É uma loucura, porque você vamos fazer uma loucura. Eu tinha falado pra Deus que eu queria fazer uma loucura pra Deus, pra Jesus. E eu não queria ficar esse ano de 2016 parada, sem fazer nada. Eu tô desempregada, tô em casa, mas eu não quero ficar parada, eu quero fazer algo pra Deus, pro reino, pro reino. E eu tinha transmitido essa ideia pra Jéssica. E ela topou. Ela é louca que nem eu, e ela, vamos. E a gente tava pensando num que dia que a gente podia fazer isso. Aí, passando, aí eu pensei na quarta-feira, depois da consagração. Ela só falou, ó, vamos fazer. Depois ela veio e falou, vamos fazer na quarta-feira. Depois da consagração a gente sai. Eu falei assim, nossa, tava pensando nisso, então fechou, vamos fazer. Aí a gente foi, às 9 horas da manhã, às 8 horas da manhã, a gente foi orar junto com alguns irmãos da igreja e alguns jovens, que a Jennifer e o Júlio, foi com a gente também orar hoje de manhã lá na igreja. Oramos, foi uma oração abençoada, né, Jé? Foi reveladora, foi confirmação de Deus para nossa vida. Deus falou com a gente mais uma vez. Pode falar. Não, vai. Deus falou com a gente mais uma vez, confirmando as nossas loucuras antes, né? As nossas loucuras, confirmando aquilo que a gente tem, nosso desejo do coração. Aí acabou a oração, tal, a gente subiu, assim, impactada com a oração, conversando, tal, e a gente foi orar. Pode falar, Jéssica. E a gente tinha um propósito no nosso coração sobre esse ano, os nossos pedidos foram não somente pelas nossas vidas, mas a gente queria fazer algo para o reino de Deus, porque sabemos que a nossa existência aqui nessa terra, ela não é por um acaso. E o propósito dela é atrair outras pessoas a Deus. E pedimos ao Senhor que Ele nos desse estratégias e almas, porque a gente queria que o reino dele crescesse. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso e fala, venha o teu reino, na verdade a gente quer trazer o reino de Deus para a terra, que no caso Ele vai nos levar para o céu. Mas enquanto estamos na terra, o nosso dever é trazer a cultura desse reino e ganhar pessoas para esse reino. E a gente pediu para o Senhor almas. E o Senhor nos deu essa estratégia de podermos estar ali na praça, orando pela nossa cidade, orando por cada vida que passasse por lá. Uma oração que realmente envolvesse a cidade toda. A gente foi, assim, com a intenção de simplesmente orar. E que o que tivesse que acontecer ali, que fosse da vontade de Deus. Que fosse consequência da oração. Então, eu e a Jéssica, a gente se dividiu. A gente foi na praça e a gente começou ali no banco. Meu Deus, qual é o nome do banco? É ali no Brasil. Banco do Brasil, ali, acho que é na esquina ali da No Zero. A gente começou ali na esquina da praça, no Zero. A Jéssica foi para um lado, eu fui para um outro. A gente ficou orando sozinhas, individuais, dando voltas na praça, gente. A gente deu uma volta completa. A Jéssica deu outra volta completa. Individual, a gente se encontrava, mas a gente continuou o caminho. E a gente se encontramos no mesmo ponto que a gente saiu. Essa foi o nosso propósito. A gente orar pela cidade. A gente foi orar pela idolatria da nossa cidade. Foi orar pelos jovens da nossa cidade. Tanto jovens não evangélicos e jovens evangélicos. A gente pediu, clamamos para Deus tirar todo o espírito de morte, todo o espírito de idolatria, tudo aquilo que oprime, né, Jéssica? Tudo aquilo que tem governando a nossa cidade. Exatamente. O espírito de morte é incrível, gente, aqui nessa cidade. Quantos jovens evangélicos e não evangélicos têm querendo tirar a própria vida. No ano passado, 2015, a gente teve várias notícias de jovens querendo tirar a própria vida, e jovens querendo, e graças a Deus não conseguiram. Mas a gente teve bastante jovem também que queriam tirar a própria vida e fizeram e foram até o fim e acabou. E o nosso propósito foi esse. A gente foi na cidade, a gente orou, demos voltas na praça e oramos pela nossa cidade. E depois que a gente se encontrou no meio, tivemos uma experiência que a gente não imaginava. Íamos sentar para ler a Bíblia, para meditar um pouco lá na praça, e encontramos um senhor. E tivemos a oportunidade de orar por ele, e ele contou um pouco da vida
dele pra gente, tivemos a oportunidade de falar de Deus pra ele. Ele já conhecia, mas a gente pôde enfatizar isso na vida dele, mostrar o amor que Deus tinha por ele e tem por ele. Ele reconheceu as falhas dele, ele reconhece que ele reconheceu que precisava voltar para Jesus. E isso alegra o nosso coração, porque você vê uma vida que totalmente Satanás podia fazer o que ele queria, mas conforme a nossa disposição em fazer, em cumprir o ídolo do Senhor, essa vida foi alcançada e a gente crê que veremos frutos sobre essa vida. E a gente foi assim, falou assim, Jéssica, vamos sentar no quiosque, que lá tem na praça, quem não conhece aqui Tietê, tem 2 quiosques na praça, fora no meio que é o Coreto, que a gente fala que é o Coreto. A gente foi, vamos sentar, a gente queria num quiosque que tinha banco, porém o que a gente tava indo não tinha banco pra gente sentar. Vamos no outro. Aí lá tava esse senhor. Aí a gente sentou e falei assim, Jéssica, é melhor a gente já, né, cantar ele, já orar, já, antes que ele ver que a gente tá com Bíblia e saia. Mas não, a gente falou, vamos. A gente foi lá, eu já fui logo perguntando se ele queria uma oração, ele falou que aceitava, porque ele conhecia a palavra. E foi isso, falei, nossa, então foi muito de Deus essa oportunidade de a gente ter encontrado com ele. E a gente orou por ele, sabe, pela família, ele contou um pouco da história dele, da vida dele, né, da vontade que ele falou que tinha muita vontade de voltar, tanto pra família dele e voltar para a presença do Senhor, que era o desejo dele, e a gente estava muito grata por aquele momento, encontrado aquela pessoa e ter dado a Deus a oportunidade da gente orar pelas pessoas. E eu estava comentando com a Jéssica quando a gente estava vindo embora que a gente ora pedindo para Deus, ai Deus, eu quero fazer isso, eu quero ser um louco por Jesus, ai eu quero fazer a tua obra, eu quero orar pelos enfermos, eles serem curados. E a gente não faz isso por onde? E simplesmente a loucura da gente sair pela cidade de Tietê, andar pela cidade e orar, foi simplesmente orar pela cidade. Aí eu falei assim, Jéssica, a gente pede pra Deus, e Deus tá dando a oportunidade. Agora a gente tem que pegar e fazer acontecer. Exatamente. Eu tô te dando, então faz o que eu tenho que fazer. Entendeu? Você pede tanto pra Deus, eu quero falar pra você assim, você pede tanto pra Deus, eu quero ser pregadora do teu evangelho, eu quero fazer missões, eu quero, sabe, ver uma pessoa do meu lado e orar por ela. Às vezes Deus dá oportunidade pra gente e a gente só fica aqui, ó, no celular, a pessoa tá do nosso lado. A gente se desprendeu disso, do celular, a gente se desprendeu do Facebook. Querendo ou não, eles tiram nossa atenção. Por mais que a gente fale assim, desde quando o Facebook e o WhatsApp é impedimento da gente ler a Bíblia? Realmente não é. Se a gente tem um equilíbrio, eles não nos impedem de ler. Mas se a gente não tem um equilíbrio, se a gente não, pensa, quanta coisa você podia fazer. Ele nos rouba um tempo precioso. Exatamente. Jéssica pode contar um pouco dessa parte do Facebook? É porque o Facebook, na verdade, é uma arma que Deus nos deu para podermos evangelizar. Mas se a gente não souber usar com sabedoria, e até sabendo usar com sabedoria, ele é algo que toma um pouco do nosso tempo. Então, é bom que a gente possa ter um discernimento de quando é bom parar um pouco, pra gente se apegar mais a Deus. E igual a Evelyn estava falando, sobre o fato da gente falar um dia pra Deus, eis-me aqui, ter o desejo de fazer, e talvez esperar que Deus nos envie para algum lugar tão longe. Não, ele pede para que a gente dê o primeiro passo. O nosso primeiro passo foi dizer, eis-me aqui. O segundo passo também depende de nós, porque ele nos mostra uma situação, ele precisa que a gente vá. E quando a gente se dispõe a ir, ele faz tudo acontecer. Ele coloca pessoas no nosso meio que vão precisar, que a gente precisa ser a resposta de oração para a vida dessas pessoas. A gente não sabe quanto tempo esse homem estava precisando ouvir falar de Jesus e simplesmente ele nos usou através do nosso dispor. Jovem que está assistindo esse vídeo, você que está assistindo esse vídeo, eu sei que você talvez tenha falado para Deus que quer ser usado por Ele, mas se disponha em fazer, se disponha em buscar a Deus, orar de madrugada, ler a Bíblia, tirar o seu tempo para Deus, realmente ter uma vida com Deus, para que Ele possa te usar para fazer isso. A gente sabe que estamos nos últimos dias e a gente sempre comenta, a gente quer ir para o céu, mas nosso desejo não é só ir a gente para o céu, não. A gente quer levar quantas pessoas a gente puder levar para o céu com a gente. E a gente está aqui nessa cidade, clame pela sua cidade, ore pela sua cidade, para que vidas venham ser salvas. Faça uma loucura, vai andar, exatamente, vai orar. Se disponha. Não precisa falar assim, chegar na praça e fazer escândalo. Oh, Deus, visita essa cidade, tira todo o demônio. Não, a gente simplesmente começou a dar voltas na cidade e falava assim, ó, baixo. Às vezes saía uma palavrinha alta, porque a gente vai se empolgando. Mas nada de, que Deus expulsa o demônio dessa cidade. Não, a gente não fez nada disso. A gente
agiu naturalmente, andamos calmos, sem pressa, né, Jé? Sem pressa, orava pela cidade e meditava, a gente tentava lembrar das necessidades da nossa cidade e foi fluindo e Deus nos usou ali para falar com esse senhor. E quando a gente estava indo embora, quase já perto daqui de casa, outro senhor também, Deus deu a oportunidade de orar pelo senhor que estava com dores na perna, ele estava trabalhando, um senhor já bem velho, de idade. Cura, para que Deus viesse restaurar. Ele estava trabalhando ali no sol e ele estava sentado, ele estava cansado, fadigado. E a gente ficou preocupada, ele perguntou se ele estava bem. Aí foi a hora que ele falou que estava com dor na perna e foi a hora que ele falou, o senhor aceita uma oração? A gente orou também pela perna, orou pela perna dele e eu creio que Deus vai dar vitória ali, a gente já marcou uma visita com ele. É assim, a gente foi andar. O destino... Segue a direção que Deus te dá. A nossa oração hoje é para que a gente continue com esse projeto que a gente pediu para Deus, que a gente se dispõe, a gente quer ir, o Senhor vai mandar mais pessoas para que a gente possa realmente levar a palavra. Para aparecer? Não, jamais. A gente está em benefício e em prol do reino. Quem aparece nesse reino é Deus. A gente só faz a vontade dele e a gente ora para que você também seja despertado por essa vontade, porque o campo ele tá grande, ele tá amplo e precisa de pessoas que realmente estejam interessadas em fazer isso. Entra com a gente nessa, vai aí, reúne com seu amigo, alguém mais chegado de você, vai lá, ora, faz a vontade do Senhor, pega a estratégia que Deus te dá. Isso só demonstra, gente, só mostra a importância da amizade. Eu e Jéssica, a gente aqui já tem 4 anos, 4 ou 3? Não sei. Foi anos de amizade. Só que a gente sempre pediu pra Deus amigas. Não que as outras não fossem, mas que loucas, assim, entendeu? Que topassem as loucuras por Deus. Por Deus. E Deus nos presenteou. Ambas. Deus nos presenteou. Ambas. E é isso que a gente quer passar pra vocês. A gente não quer que o vídeo fique muito longo pra vocês poderem assistir. Ande com pessoas que vão agregar no seu crescimento espiritual. Crescer. Gente, e vou ser bem sincera, depois que eu conheci a Jéssica, eu cresci muito espiritualmente. Ai, que boba. Eu falo a mesma coisa. Eu cresci espiritualmente, gente. Exato. Gente, eu cresci muito, minha visão é outra. Sim, é muito importante a influência da amizade que leva a Cristo. Gente, esse vídeo não é pra gente se mostrar, pra mostrar que a gente essa é uma menina de Deus, menina de fogo, cheia do Espírito Santo. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção aqui é influenciar você e você influenciar outros jovens. E assim vai a fazer as mesmas coisas ou além daquilo que a gente fez hoje. Você pode fazer. Seja louco por Jesus aí onde você tá, na sua cidade. Cumpra o vídeo. Ele te escolheu, você nasceu na sua família. Não foi por um acaso, nasceu nessa cidade também. Não foi por um acaso. Há pessoas que precisam da sua disponibilidade de um dia você ter dito o seu desejo. Eis-me aqui. Você fala, Evelyn, eu tenho esse desejo, eu quero fazer. Faça, não pense. Ore antes, jejue antes. Fala, Senhor, meu desejo é esse. E se é pro reino, Deus com certeza vai te orientar. Exatamente, Deus com certeza estratégia e exatamente sabedoria e direção. Tá no seu coração? Corre pros pés de Deus e confessa, Senhor, eu quero fazer isso, isso, aquilo. E Deus vai te usar. Deus vai te usar e é pro reino. E Deus vai dar vitória pra você e você vai ser influenciador. Sabe? É nosso foco, influenciar outros jovens a fazer a mesma coisa. Um louco por Jesus, um louco por alma e um incentivador, um motivador, alguém que influencia a próxima geração. A gente conta com vocês, contem com a gente, Deus está contando com todos nós. Qualquer dúvida, gente, pode chamar no Face, no WhatsApp, que a gente conversa, a gente orienta. A gente não é aquelas mulheres de Deus, assim. A gente está aprendendo, a gente está sendo moldadas, mas algumas coisas a gente já tem um pouquinho de experiência e a gente pode te orientar vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia. Fique com Deus. É paz. Sejam loucos por Jesus. Tchau. Tchau.